Seja bem-vindo ao workshop Chega de Ser Besta. Meu nome é Eduardo Jones, eu sou especialista em ensinar as pessoas a dizerem não sem sentirem culpa, vergonha e medo. E nesse workshop você vai aprender o caminho para isso, ou seja, para você dizer não quando alguém te pede alguma coisa que você não tem vontade ou que você não até tem vontade, mas não tem possibilidade. Por exemplo, digamos que alguém te pede para cuidar de um sobrinho num dia que você está bem disposta, e você está cansado e você quer dormir. Ou, por exemplo, alguém te pede R$ 500 emprestado. Não é para algo de vida ou morte, é só para comprar um teclado, por exemplo. E aí você nem sabe que se você tem vontade ou não. Talvez você tenha vontade de ajudar com R$ 100, ou vontade de ajudar com nada. Ou realmente você nem pode. Depois desse workshop você vai entender qual é o caminho para você poder dizer não sem se sentir culpado, com medo ou com algum desconforto. E mais importante, sem desgastar as relações. Agora talvez você esteja duvidando, pensando assim, será que é realmente possível esse tipo de mudança? Imagino que você deva ter tentado sozinha dissolver essa culpa, vergonha e medo que te impede de dizer o não. Eu, se fosse você, também ficaria desconfiado. Eu sou do tipo que só acredito quando eu vejo as coisas. E pensando nisso, eu quero te mostrar algumas pessoas que antes sentiam culpa, vergonha e medo na hora que alguém pedisse um favor e que agora conseguem se impor sem sentir nenhum desconforto. Depois que você conheceu o nosso método, como é que você tem se comportado depois que alguém te pede dinheiro? Teve oportunidade de alguém te pedir dinheiro, alguma coisa envolvendo dinheiro? Sim, tive várias oportunidades, tá? Eu já falei, quando eu vi que era necessário, eu até procurava ajudar, mas já tive a oportunidade de falar, não, infelizmente não tenho condição. Oi, Eduardo. Hoje eu não sinto culpa. Esse peso que eu carregava quando alguém pedia um favor e eu negava, eu ficava muito triste, porque eu achava que eu tinha a obrigação de fazer, e agora não. Através do método, né, que eu fiz contigo, eu deu uma virada de chave grande na minha vida em relação a isso. Então eu só faço de acordo com o meu limite e quando eu estou com vontade. Antes eu me sentia sobrecarregada e sufocada em não poder ajudar as pessoas ao meu redor. Agora posso dizer o que sinto, ser uma pessoa autêntica e não me sentir culpada por isso, por dizer não para as pessoas. Compromisso. Eu consegui dizer não pra ela, não me sentir com aquela culpa que eu me sentia, porque é horrível essa culpa que a gente sente, né? E aí, tá tudo bem, né? Ficou tudo bem. Ela ficou bem comigo. Antes eu também sentia assim que eu tinha muita obrigação de ajudar sempre, me sacrificar sempre. E hoje não, hoje tá mais leve, mais tranquilo, tô conseguindo. Isso pra mim tá sendo libertador. Então, depois que você conheceu o nosso método, como você se sente hoje quando alguém te pede algo que você não tem vontade ou que você até quer ajudar, mas você não tem condição naquele momento? Eu não sinto culpa. Eu não sinto aquela vozinha que é uma projeção do que eu imaginava que a pessoa estava falando, ou que eu imaginava que a pessoa estava pensando. Eu não tenho mais isso. Eu tenho leveza para dizer, olha, beleza, isso aqui eu quero, eu topo, não, isso aqui eu não quero. E tá tudo bem, eu não sinto uma obrigação de fazer aquilo ali, entendeu? Então, tranquilo. E agora talvez você esteja se perguntando, como é que eu fiz para obter esse conhecimento? Como é que esse conhecimento foi parar no meu colo? Esse conhecimento que eu ajudei a transformar a vida dessas pessoas. Antes de eu me tornar terapeuta especialista em ensinar as pessoas a dizer não, eu era um pouco como você. Desde a infância eu era uma criança muito tímida e insegura. Eu tinha um medo e uma culpa. Qual era esse medo? O medo das pessoas não gostarem de mim. Eu tinha autoestima muito baixa. Eu acreditava que se eu não concordasse, dissesse sim para os pedidos das pessoas, elas não iam gostar mais de mim. Porque eu partia da premissa que eu não era bom o suficiente, eu tinha que compensar. E no caso, essa compensação viria eu sendo agradável, dizendo sim sempre. E outra coisa que eu carregava era uma culpa. Eu simplesmente achava que era errado dizer não. Eu acreditava que era um pecado e que eu estaria sendo uma pessoa muito ruim e cruel se eu não me sacrificasse pelos outros. Só para você ter uma noção do meu problema. Se eu fosse na sua casa e você me oferecesse uma pizza de 4 queijos, um sabor que eu não gosto muito, eu acho que tem queijo demais. Eu achava que se eu dissesse a verdade que ou eu não tô com vontade ou que eu não curto muito, você não ia gostar mais de mim. E aí eu comia a pizza, comia lá um pedaço lá sem vontade, tudo por causa do medo, né? Ah, cartão de crédito, né? Eu já perdi bastante dinheiro.
por emprestar o cartão para conhecido do conhecido. Eu tinha muito esse negócio de que eu tinha que me sacrificar pelos outros. Se a pessoa está pedindo, ela está precisando, e negar o que a pessoa está precisando, eu sou uma pessoa cruel, horrível. E aí eu perdi bastante dinheiro com isso. Assim, eu demorei para buscar ajuda nesse sentido, porque eu não sabia que isso era um problema. Eu confundia muito que eu tinha um bom coração, mas na verdade não era um bom coração. Nem sempre eu queria fazer o que as pessoas pedem. E, na verdade, eu me forçava por causa dessa culpa, vergonha e medo. E como é que eu aprendi esse conteúdo? Apesar de eu ter feito 2 pós-graduação no desenvolvimento humano, né, elas me contribuíram com diversos conhecimentos, mas nunca me deram o conhecimento exato para aprender a dizer não. Eu só consegui solucionar esse problema depois que eu conheci a programação neurolinguística. O que é a programação neurolinguística? Não tem nada a ver com informática. É uma abordagem de desenvolvimento humano super avançada, que foi criada lá nos Estados Unidos na década de 70. E meu principal professor foi o Tony Robbins. Você já ouviu falar do Tony Robbins? Ele é um treinador comportamental americano muito famoso. Ele já treinou pessoas bem famosas, celebridades, como por exemplo aqui a Oprah. Esse daqui é o ex-presidente americano Bill Clinton. Arnold Schwarzenegger, ele deu uma envelhecida um pouquinho, né? E o Leonardo DiCaprio. Tem outras celebridades que ele treinou. Então, assim, o gabarito desse rapaz é muito grande. Então, depois que eu tive acesso a essa metodologia dele de mudar o comportamento humano, aí que eu fui capaz de fazer essa mudança em mim e depois em outras pessoas. E também teve a contribuição do professor Robert Dilts e o Michael Hall, que eles me ajudaram a deixar o método melhor ainda. Já era bom, mas com esses 2 ficou muito melhor. Agora, talvez você esteja se perguntando, e por que você ajuda pessoas com isso e não com outra coisa? Porque é uma dor que eu já senti. E para mim faz muito sentido aliviar a dor de pessoas numa área que eu já senti. Por exemplo, eu sei o que é passar a noite se sentindo culpado porque disse não para alguém. Eu sei o que é perder dinheiro porque emprestou o cartão para alguém que é um mau pagador e se sentir culpado de cobrar essa pessoa. Eu sei o que é isso. Então, para mim, faz muito sentido ajudar pessoas com problemas que eu já passei. E assim, antes de entrar no conteúdo, que é a coisa mais importante, e o motivo pelo qual você se inscreveu nesse workshop, é uma dúvida que muitas pessoas têm antes de entrar nessa jornada, assim, se decidir, eu vou deixar de ser besta, eu quero aprender a dizer não sem culpa. É sobre os relacionamentos. Que assim, você viu nos depoimentos aí que eu mostrei pra você que é possível. Uma pessoa que tem essa trava mental, ela consegue se libertar disso. Mas como é que ficam os relacionamentos? O casamento, as amizades, relacionamento com os filhos. Piora? O que acontece? Essa era uma dúvida que a Ariane tinha, por causa que ela tinha muita dificuldade de dizer não para os seus parentes, quando envolvia pedido de dinheiro. Ela tinha essa dúvida de que, será que vai desgastar as relações? Será que eu vou perder as pessoas com quem eu posso contar? Então, eu quero que vocês escutem aqui o que ela falou para mim, quando eu perguntei isso para ela, como é que ficou as relações dela depois que ela aprendeu a dizer não. Bem, no início eles estranharam um pouco, mas agora me respeitam e conseguem resolver seus problemas. E como é que ficou o teu casamento depois que você começou a se impor? Tá bacana demais, tipo assim, algumas coisas melhorar, tipo assim, DR sempre vai existir, mas tá mais assertivo, tá mais gostoso, tá melhor. Tu precisou aplicar isso com teu filho também? Sim, tranquilo. Sessão de pirraça diminuiu 1000%. Ele adora, por exemplo, ele adora uma piscina. Se ele vê uma piscina, ele quer entrar. Já chegamos a aprender até a antecipar os movimentos. A gente vai para uma festa, na casa tem piscina, mas a gente falou para ele que não poderia entrar. Eu já avisei, olha, nós vamos para a casa da titia Marli, mas a piscina está fechada, você não vai poder usar a piscina. Ele ficou o tempo todo na beirada da piscina, sem entrar. Ele falava que queria, eu dizia, a piscina está fechada, mas ele processava sem fazer pirraça, essa coisa. Então ele entendia e passou a respeitar. Antes era show, estresse. Então agora que você entende que é possível aprender a dizer não, se livrar dessa culpa, vergonha e medo, e que as relações vão ficar intactas, e na maioria dos casos a pessoa começa a te respeitar mais. Eu quero entrar no conteúdo. Eu quero falar primeiro o que as pessoas geralmente fazem quando detectam eu tenho dificuldade de dizer não. E ela percebe que isso é um problema, que isso não é normal e que isso causa um grande dano à sua saúde mental, à sua autoestima, à sua conta bancária e o seu tempo livre para fazer as coisas que você quer. Quando a pessoa detecta isso, o que geralmente ela costuma fazer? Ela começa a enfrentar o medo dela. Como é que ela faz? Se alguém pede algo que ela não tem vontade ou ela não quer fazer, ela tenta, do jeito dela, dizer esse não. Só que ela não está preparada para lidar com os resultados adversos. Assim, às vezes a pessoa ela não tem nem
estrutura para lidar com o melhor cenário. O que seria o melhor cenário? A pessoa te pede R$ 500 emprestado e você diz, poxa, eu não tenho, não vou poder. E aí a pessoa diz, não, então tá bom, tchau, tchau. Às vezes a pessoa não tem estrutura nem para lidar com isso. Ela fica, nossa, como é que eu fiz isso? Eu disse não, ai, que horrível, que culpa horrível, né? E aí, como ela não tem estrutura para isso, ela acaba ficando mal, né? E fica, poxa, não compensa dizer não para ficar sofrendo desse jeito. E tem uns cenários mais, digamos assim, mais avançados, que é quando a pessoa diz não e a outra fica arrasada, começa a chorar, começa a insistir, pelo amor de Deus, me ajuda, não me decepciona, eu só tenho você. Aí, às vezes a pessoa não tem a estrutura para lidar com isso. Ou com pessoas manipuladoras que falam assim, poxa, lembra naquele dia lá que eu te ajudei? Eu não pensei 2 vezes, mas tá bom, precisa não, eu me viro aqui. Eu sabia que você ia me decepcionar, aí te jogo uma dessa. Tu tem estrutura hoje para lidar com isso? Algumas pessoas têm, outras não. Por isso que eu não recomendo a pessoa que quer aprender a dizer não enfrentar esse tipo de situação, porque se acontecer esse tipo de coisa, o que acontece? A pessoa fica mais traumatizada. Ela acaba pensando que, poxa, não compensa e eu não consigo mudar. Eu já tentei falar para mim mesmo de que eu tenho direito, eu tenho valor, eu posso dizer não, mas não funciona. Então, eu quero te falar qual é o jeito certo. Qual é o jeito certo de se livrar dessa culpa, vergonha e medo que te impede de dizer não. Então, para você aprender a dizer não e se livrar dessa culpa, vergonha e medo, você precisa dominar 2 pilares. Ou seja, você dominando esses 2 pilares, a consequência disso é você se livrar dessa culpa, vergonha e medo. Que 2 pilares são esses? Primeiro, você precisa entender suficiente sobre o seu problema. Por exemplo, eu estou falando aqui de propósito, que é culpa, vergonha e medo, porque você tem que identificar qual é o teu problema. Algumas pessoas é só uma culpa, algumas pessoas é só um medo, outras é só uma vergonha, e outras pessoas são as 3 coisas juntas. Você precisa identificar qual é o sentimento que te impede de dizer não. E depois que você identifica, beleza, é uma culpa, vergonha e medo. Eu tenho os 3, Eduardo, eu dei sorte. O que eu preciso fazer agora? Você precisa entender o que está criando culpa, vergonha e medo. O que cria os sentimentos? Qual é a origem, a fonte de sentimentos? São pensamentos. Por exemplo, uma pessoa que tem medo, digamos, que tipo de medo, né? A pessoa tem o medo de ficar sozinha e de não ter mais ninguém que ela possa contar. Ela vem de um pensamento de que talvez que ela não seja boa o suficiente e que alguém só vai gostar dela se ela disser sempre sim para essa pessoa. Existe um pensamento que cria o medo, um pensamento que cria culpa, um pensamento que cria vergonha. Então você precisa entender qual é o pensamento que está originando tudo isso. No melhor dos casos, não conte com isso, só de identificar qual é o pensamento, você trazer ele para a consciência, você já vê assim, poxa, isso daqui não faz sentido, e eu não preciso pensar assim, aí pronto, a pessoa muda. Isso é o melhor dos casos. Mas a maioria dos casos, só de identificar, a pessoa ela não consegue. E às vezes ela nem consegue identificar sozinha. Às vezes é uma coisa bem profunda e enraizada. Aí quando ela identifica, ela precisa dissolver. E como é que ela dissolve? Talvez você já tenha tentado dissolver esse pensamento, você falando coisas ao contrário, só que não deu certo, porque a coisa estava muito enraizada. Então, você não precisa só identificar, você precisa ter uma estratégia que realmente funciona, uma estratégia que realmente dissolve o pensamento, que ele não volta mais. Algo que realmente você fale para você mesmo e pronto, morreu, e não fica voltando. Vou te contar um exemplo de uma cliente que tinha problema com perfeccionismo. Ela estava querendo estudar para concursos públicos e ela disse que ela não conseguia estudar porque ela tinha muito medo de errar, de reprovar. E só o fato de ela fazer uma questão de concurso para ela fixar o conhecimento, né, isso já dava um pânico nela, porque existe a possibilidade dela errar. E ela sabia que o errar era uma coisa muito forte. Só que ela não tinha parado para pensar, ela não tinha feito as 2 etapas da identificação e da dissolução. E aí, na minha consultoria, eu ajudei ela a identificar qual era o pensamento. No caso, ela tinha um pensamento que ela levou até um susto de quando ela descobriu, que foi que pessoas competentes sempre acertam e pessoas burras que cometem erros. Aí ela levou um susto, eu falei, nossa, eu não tinha parado para pensar que eu tinha esse pensamento, né? E aí a gente fez técnicas avançadas para dissolver esse pensamento que estava bem enraizado. Depois disso, consequência, na outra semana ela mandou mensagem e falou, Eduardo, me libertei. Hoje eu consigo estudar 3 horas por dia, antes eu só estudava 20 minutos, né? E depois ela falou para mim que melhorou a carga horária de estudo e resolveu. Resolveu por quê? Porque ela identificou qual era o pensamento que estava criando o sentimento e ela fez a estratégia adequada para dissolver aquele pensamento. Então, recapitulando, né? Você precisa identificar o pensamento que está criando o problema e você precisa saber como dissolve
esse pensamento negativo. Então, depois que você reúne esse conhecimento, né, inevitavelmente, a consequência é você aplicar isso na sua vida, na sua mente, e você se libertar dessa culpa, vergonha ou medo. E como eu te falei, eu demorei um pouco, né? Demorei uns 2 anos para juntar todas essas peças desse quebra-cabeça. E eu só comecei a resolver o meu problema e de outras pessoas depois que eu conheci o Tony Robbins, o Michael Hall e o Robert Dilts, que eles são meio que acadêmicos, né? Não é tão simples. Aí eu consegui juntar essas informações e consegui aplicar em mim e nos meus clientes. Então, para você que já entendeu que você precisa ter um conhecimento específico para efetuar essa mudança, né, e que é algo prático, simples, numa linguagem para leigos, eu quero te fazer uma oferta. Quero te dar uma oportunidade de você ter todo esse conhecimento para você aplicar na sua vida e, como consequência, assumir o controle da sua vida. Dizer não quando for preciso, ou seja, quando você não sentir vontade ou simplesmente até você quer ajudar, mas não pode, né? E ver que agora você não precisa mais se sacrificar. Eu quero te apresentar o método CDN. O que é o método CDN? Ele é um treinamento online, ou seja, você pode acessar quando quiser, 24 horas por dia, desde que você tenha um celular com bateria e internet. Quais são os benefícios desse curso? Ele tem todos os conhecimentos específicos e suficientes para você efetuar essa mudança na sua vida, ou seja, para se livrar dessa culpa, vergonha e medo que te impedem de dizer não. No módulo 1, por exemplo, você vai entender um pouco sobre a mente humana, porque para você efetuar mudanças na mente humana, você tem que entender o mínimo. Não precisa ser um especialista, já te garanto que não precisa, mas tem que entender o mínimo. Imagina que o seu carro tem algum problema e você quer trocar uma peça. Você tem que saber mais ou menos onde achar essa peça, qual é o parafuso e qual é a chave que gira para que você consiga tirar esse parafuso. Então você tem que ter um conhecimento básico para efetuar esse tipo de mudança. E o módulo 2 é o módulo quebrando a mentalidade besta. Esse módulo ele tem tudo o que você vai precisar para identificar quais os pensamentos que estão criando a culpa, vergonha e medo e as estratégias avançadas para destruir esse pensamento. E como consequência dessa dissolução, você vai se sentir à vontade para dizer o seu primeiro não sem sentir culpado. E depois você vai executar várias vezes e você vai perceber, poxa, eu mudei, cadê aquela culpa, aquele medo? Sumiu, né? E talvez agora você esteja se perguntando, poxa, mas eu não sou da área das neurociências, não sou da área da psicologia, será que eu não vou ter dificuldade de aprender esse conteúdo? Não, você não vai ter essa dificuldade porque esse conteúdo aqui não foi feito para profissional. Ele não foi feito para pessoas dessa área, foi feito para público leigo, ou seja, ele é cheio de exemplos, analogias, resumos, para que você possa entender claramente esse conteúdo bem rápido. E ainda você tem um suporte da dúvida. Por quê? Porque é natural, é uma área nova, você nunca estudou sobre isso na escola, em lugar nenhum. Então é natural você ter dúvidas. Então eu te dou um suporte da dúvidas. Como é que funciona? Você manda a pergunta hoje, você tem um dia útil de prazo para eu te responder. Vou te responder com áudio, com vídeo, com resumo, o que for necessário para você entender. Funciona mais ou menos assim. Se você mandar uma pergunta na sexta-feira de manhã, na segunda-feira de noite, a resposta já vai estar lá no seu WhatsApp. E ainda pensando em você que ainda está com dúvida, será que você vai conseguir aprender esse conteúdo para aplicar na sua vida? Eu vou te dar mais um bônus. Eu vou dar 10 lives exclusivas para alunos. São lives onde eu vou ensinar o conteúdo do curso e ao final você pode fazer qualquer pergunta para mim. Você vai aprender pelo conteúdo da live e pelas dúvidas das outras pessoas e também a dúvida que você perguntar para mim. Não tenha vergonha, por favor, eu quero ouvir suas dúvidas. Então, resumindo, você vai ter um curso simplificado, feito para pessoas leigas, cheio de histórias e exemplos. Vai ter o suporte Tira Dúvida, com um dia útil de prazo. Você vai ter 10 lives só com os alunos para tirar dúvidas. E aí você deve estar se perguntando, poxa, quanto é que vai custar um treinamento desse? Com tantas garantias, com tantas possibilidades para eu aprender o conteúdo necessário para efetuar a mudança da minha vida. Assim, eu poderia te falar que algumas pessoas buscam terapias tradicionais e levam tipo 2 anos para resolver esse tipo de problema, né? Seria mais ou menos assim, R$150 por consulta, 4 vezes no mês, por 48 meses, aí gastam R$28.800. Eu poderia te falar que eu gastei mais de R$20 mil em cursos para conseguir esse conhecimento, mas nada disso faria sentido para você, porque o que importa é o quanto que você está disposta a pagar para resolver esse problema, quanto que essa dor significa para você. Para a Ariane, por exemplo, significou R$88 mil. Por não saber dizer não, isso custou R$88 mil para ela. Eduardo, como é que você sabe disso? Porque a Ariane me falou, porque ela é contadora. O contador é muito apegado a números, principalmente dinheiro que saiu do caixa deles.
Então, para ela, significou 88 mil reais que ela perdeu por não saber aquele conteúdo, né? Fora o que ela perderia se ela continuasse não sabendo dizer não. Talvez esse número fosse bem maior. Então eu pensei assim, então 1.000 reais seria um preço justo. É muito menos do que a pessoa vai evitar se ela continuar não sabendo dizer não para as pessoas. Mas eu pensei assim, eu acho que seria mais interessante eu fazer um preço menor, para que eu atinja mais pessoas, vai ficar interessante para os dois. Então, para essa turma, eu vou fazer por apenas 12 vezes de 30 reais. Você vai ter 2 anos de acesso pagando apenas 12 vezes de 30 reais. 30 reais seria R$1 por dia durante 12 meses. Menos de 10% do que eu investi ou que as pessoas costumam investir em terapias tradicionais para resolver esse problema. E aí você talvez esteja se perguntando, poxa, mas e se não der certo, né? Se não der certo comigo, se meu caso for específico, for diferente, né? Eu não quero sair no prejuízo, não quero perder dinheiro, não quero nem perder tempo. Tem algum tipo de garantia? Claro que tem. Existem 2 tipos de garantia. A primeira é uma exigência da lei. Todo consumidor, não sei se você sabe disso, né? Todo consumidor, quando for adquirir um treinamento online, ele tem o direito, ele tem 7 dias para acessar o conteúdo do curso e se ele não gostar, não fizer sentido, de pedir o reembolso integral. Ele não precisa nem explicar o motivo. É um direito do consumidor. Só que eu penso que 7 dias é pouco. Sinceramente, eu acho pouco. Então eu te dou não só 7 dias, mas 15 dias de garantia incondicional. Ou seja, depois que você fizer a matrícula no curso, você pode acessar o conteúdo e, se nada fizer sentido, você pode pedir o reembolso integral. E assim, por confiar muito no meu método, porque ele já deu certo para dezenas de pessoas, eu quero te dar uma garantia adicional. Ela funciona mais ou menos assim. Se você assistir todas as aulas do curso, a gente tem como ter esse controle. E você não atingir o resultado que você deseja, você vai ter o direito de uma consultoria individual comigo, para a gente descobrir o que está faltando de conhecimento para que você consiga fazer essa mudança. Exatamente, uma consultoria individual comigo no Google Meet. A gente vai ver o teu caso, uma coisa personalizada para garantir que você vai resolver o seu problema. E se nada resolver depois dessa consultoria, você pode escolher pedir reembolso integral e ainda pedir uma compensação por esse tempo perdido. Isso nunca aconteceu, mas se acontecesse, você ainda seria compensada por esse tempo perdido. Você ainda ia receber mais R$300, para você não dizer que ficou no prejuízo. Exatamente. Ou você resolve o seu problema, ou você ganha, você será recompensada pelo tempo perdido. E agora que eu acabei com todas as suas desculpas e coloquei o peso todo nas minhas costas, eu vou te explicar qual é o próximo passo. Aqui embaixo tem um botão para você fazer a sua inscrição. Quando você clicar nesse botão, você vai ser redirecionado para uma página de pagamento. É uma página super segura, onde você vai escolher o pagamento que você achar, a forma de pagamento que você achar mais interessante para você. Depois que o pagamento for confirmado, você vai receber um e-mail. Esse e-mail vai ter o seu login e senha para a área de membros. Aí com esse login e senha você vai ter acesso às aulas, os conhecimentos necessários para você efetuar essa mudança na sua vida, para você se livrar da culpa, vergonha e medo que te impede de se impor. E ainda como fazer isso da forma apropriada para não desgastar os seus relacionamentos. Então vai lá agora e clica e faz a tua inscrição. Em relação à garantia, não esquece de baixar o teu termo de garantia. Tem um botãozinho aqui embaixo para você fazer o download e deixar salvo no seu computador, para você ficar segura. Então, agora você tem 3 caminhos. Quais são os 3 caminhos? Ignorar tudo que eu falei aqui para você, que é possível resolver o seu problema e que você não precisa ter medo de desgastar suas relações. E você pode seguir sua vida normalmente. Amanhã talvez você receba uma mensagem pelo WhatsApp de alguém te pedindo dinheiro, alguma coisa que você não queira fazer, e você vai se conformar em sempre se anular, perder seu tempo, dinheiro, destruir sua autoestima e ficar remoendo, perdendo noite de sono porque não sabe dizer não. O segundo caminho você pode fazer o que eu fiz, que é buscar informações avulsamente. Só que eu gastei mais do que 20 mil reais com isso, e tempo, né? Que eu ainda tive que... E assim... Eu teria gasto mais tempo se eu não tivesse sido terapeuta, porque aí eu consegui interpretar essas aulas do professor Tony Robbins, do Michael Hall e Robert Dilts com mais facilidade. Então, assim, realmente eu não sei quanto tempo você demoraria para você juntar todas essas peças desse quebra-cabeça, né? Fora o que você ia perder de dinheiro enquanto você não junta essas peças. Porque a qualquer momento alguém pode te pedir alguma coisa que você não queira fazer e você vai acabar cedendo, como tem feito ultimamente, perdendo tempo, energia e dinheiro com isso. E o terceiro caminho é você fazer sua inscrição agora.
Aproveitar essa turma e aproveitar esse preço e esses bônus, porque obviamente esse preço vai subir, porque isso é uma coisa natural. É natural, o método vai ficando melhor do que já é e o preço vai subindo. Então aproveita que as inscrições estão oficialmente abertas e se inscreve agora. Clica agora nesse botão aqui embaixo e faz a tua inscrição. Eu quero te ver na primeira live. Eu quero ver você, quero tirar suas dúvidas e quero que você me conte depois como ficou a sua vida depois que você aprendeu a dizer não. E você fale para mim que, Eduardo, eu tinha até dúvida, né, de que como é que ia ficar minhas relações, mas não é que ficou melhor? Então, assim, eu quero ver você me contando isso. Então, vai lá agora, clica no botão aqui para se inscrever e a gente se vê na primeira live.